Olá, meu nome é Wagner Meira Júnior e sou professor titular de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou também um dos coautores do livro Data Mining and Machine Learning, Fundamental Concepts and Algorithms. Hoje nós vamos falar aqui sobre o capítulo 9, que trata da sumarização de conjuntos frequentes dentro da área de mineração de padrões frequentes. O que nós vamos utilizar aqui ao longo da discussão é uma base de dados que nós já apresentamos anteriormente, que ela contém 6 transações, de 1 a 6, e ela contém itens dentro de um conjunto de 5 itens ABCDE. Tá? Então nós temos aqui a transação, a primeira transação ela contém os itens ABDE, a segunda os itens BCE, ABDE e assim sucessivamente. À direita, nós apresentamos aqui os conjuntos frequentes, que é exatamente o ponto que nós concluímos no capítulo 8, quando nós apresentamos 3 algoritmos para a mineração de conjuntos frequentes. Então, nós temos aqui, utilizando um suporte mínimo igual a 3, esse conjunto de 19 conjuntos frequentes, onde já ficou bastante claro que há uma série de, entre aspas, redundâncias de informação. Ou seja, nós temos aqui o B, ele ocorre como o conjunto unitário mais frequente, ele ocorre em BE, AB, BC, BD, ABE, ABD, BCE, BDE e ABDE. Então, com todas essas ocorrências do item B e todos esses conjuntos de variadas frequências e variados tamanhos, a pergunta que nós nos fazemos é: não há algo mais sumarizado, algo mais sintético, com alguma perda de informação ou nenhuma perda de informação para podermos entender melhor essas associações, essas correlações entre itens que surgem dentro da base de dados? Esse é exatamente o objetivo deste capítulo. Então, nós vamos introduzir aqui e avaliar qual é a dificuldade de você gerar essas especializações de conjuntos frequentes neste capítulo. O primeiro que nós vamos falar são os chamados conjuntos frequentes maximais. Tá? Então, o que é um conjunto frequente maximal? Um conjunto é maximal se ele não tem outros superconjuntos que também sejam frequentes. Então, a ideia aqui é que, olhando apenas a composição do conjunto, ou seja, quais os itens estão ali naquele conjunto, nós queremos determinar o menor número de conjuntos frequentes que, de alguma maneira, sejam os superconjuntos que definem todos os conjuntos frequentes dentro da nossa tarefa de mineração. O conjunto dos maximais claramente é uma representação condensada dos conjuntos frequentes, mas ele tem uma perda de informação, porque a informação do suporte ela se perde no processo. Tá? Uma segunda caracterização aqui são os chamados conjuntos fechados. Os conjuntos fechados, eles já levam em consideração a informação do suporte, e a ideia do conjunto fechado ela é explicada melhor a seguir. Ou seja, vamos começar recordando aqui o conjunto T de X, que é o conjunto de transações que contém um item 7x. Temos também o conjunto I de T, que é o conjunto de itens que é comum a todas as transações do conjunto T. Definimos então o fechamento do conjunto X como sendo o conjunto de itens do conjunto de transações que contém X. Ou seja, ele é o maior conjunto que ocorre em todas as transações induzidas pelo conjunto X. Pode ser o próprio X ou pode ser um superconjunto de X. Por que essa informação é interessante? Essa informação é interessante porque, como nós levamos em consideração o conjunto de transações onde X ocorre, nós naturalmente trazemos aí a informação do suporte que está associado a esse conjunto X e aos seus superconjuntos, incluído o conjunto fechamento, e nós também trazemos implicitamente qual que é o suporte. Tá? X é fechado se todos os superconjuntos de X
tem estritamente um suporte menor, ou seja, o suporte de x ele é maior do que o suporte de y para todos os y que contém x. O conjunto de todos os conjuntos frequentes fechados também é uma representação condensada, mas ele não apenas indica que o item 7x ele é frequente, mas também o suporte exato de x, usando apenas os conjuntos fechados nesse caso. Uma outra representação que ela é interessante, mas aí como que na direção oposta, são os chamados geradores mínimos. Então nós dizemos que um conjunto frequente X ele é um gerador mínimo se ele não tem subconjuntos que tenham o mesmo suporte. Então é uma visão complementar dos conjuntos fechados, no sentido de que, tanto com os geradores mínimos quanto com os conjuntos fechados, nós conseguimos definir o que se chama uma classe de equivalência, que é um conceito que nós vamos ver na sequência. A classe de equivalência, ela contém os geradores mínimos, os conjuntos fechados e os conjuntos intermediários, mas que estão associados ao mesmo conjunto de transações. Essa figura, então, ela mostra para o nosso exemplo os vários tipos de conjuntos e representações condensadas que nós conversamos até o momento. Então vamos lembrar aqui o que nós temos nessa representação, que ela foi derivada usando o algoritmo Eclet. Então nós temos aqui a treliça, ou apenas as partes da treliça que contém conjuntos frequentes, onde nós iniciamos aqui na primeira linha de conjuntos com os itens, na segunda linha com as duplas, as triplas e a quádrupla. E nós temos também as linhas indicando quais são as dependências em termos dos subconjuntos imediatos de cada um dos conjuntos. Cada uma das caixas contém também quais são as transações nas quais cada conjunto ocorre. Nós podemos ver aqui, por essas regiões demarcadas, elas são exatamente as classes de equivalência, ou seja, elas delimitam aqueles conjuntos frequentes que ocorrem nos mesmos conjuntos de transações. Então, por exemplo, essa classe de equivalência aqui, que é a maior, ela contém AD, DE, ABD, ADE, BDE e ABDE. E todos esses conjuntos frequentes, eles têm suporte 3 e eles ocorrem nas transações 1, 3 e 5. Ao lado dela, nós temos uma outra classe de equivalência que contém os conjuntos A, AB, AE e ABE, e nesse caso, nós temos, todos eles têm suporte 4 e ocorrem nas transações 1, 3, 4, 5. Nós podemos ver os conjuntos geradores mínimos, eles são delimitados por essa caixa ao redor do item 7. Os conjuntos fechados, eles são delimitados por um achurado aqui, também na representação do que é o conjunto, e os conjuntos maximais, eles possuem uma borda dupla nesse achuramento. É importante nós mencionarmos que todo conjunto maximal é fechado e todo conjunto maximal e conjunto fechado são frequentes, como mostra a figura. Nós podemos ver aqui que há apenas dois conjuntos maximais, ABDE e BCE. Lembrando aqui a definição de conjuntos maximais, nós temos que, utilizando esses dois conjuntos, nós conseguimos, pelo princípio a priori, determinar todos os conjuntos frequentes que estão nessa hierarquia. Já os conjuntos fechados são ABDE, ABE, BCE, BC, BE, BD e B. B é um caso bem interessante porque ele é gerador mínimo, ele é fechado e ele é uma classe de equivalência que possui apenas um item 7. Tá? A nossa pergunta, então, que nós vamos responder na sequência é como que nós podemos, de maneira mais eficiente, determinar, em particular, os conjuntos fechados e os conjuntos maximais. Notem que, quando nós, por exemplo, consideramos apenas os conjuntos fechados, ABDE, ABE, BD, BE, BC, BCE e B,
É importante ressaltar que com esses 7 conjuntos, nós somos capazes de gerar não apenas os 19 conjuntos frequentes, como também determinar o seu suporte. Bom, com isso, nós concluímos essa primeira parte a respeito do capítulo 9 e no próximo módulo nós vamos começar a avaliar os vários algoritmos a serem trabalhados aqui no